Desvendando as escrituras sagradas para Pessoal, combater a tudo opressão. bem? Vocês já pararam para pensar um pouquinho que muitas das doutrinas que perpetuam a submissão feminina na Bíblia podem ser fruto de erros de tradução? E que essas interpretações equivocadas ainda são usadas para justificar a desigualdade de gênero na sociedade brasileira e mundial atual? Pois é. Nesse vídeo nós vamos desvendar como que a palavra hebraica kinedot foi erroneamente traduzida para o grego, gerando séculos de opressão contra as mulheres em nome da fé. Vamos descobrir como uma fé verdadeira deve ser livre de opressão e discriminação, promovendo o amor incondicional e transformando a sociedade através do conhecimento bíblico. Explicar o significado original do kinedot em hebraico. Então vamos começar entendendo. Essa palavra significa em frente a, uma coisa em frente à outra, ok? Ela significa também correspondente a, indicando uma igualdade e uma complementariedade entre homem e mulher. Em Gênesis 2, capítulo, versículo 18, no original hebraico nós lemos: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira frente a ele. Essa é a tradução correta de kinedot, que enfatiza a posição de igualdade da mulher em relação ao homem, revelando inclusive uma mensagem de igualdade na criação. Como isso foi distorcido para o grego? No entanto, quando esse texto foi traduzido para o grego, kinedot foi interpretado como ajudante ou auxiliar, sugerindo uma inferioridade feminina. Essa tradução equivocada passou a ser usada para justificar a submissão da mulher ao homem, contrariando a intenção original do texto hebraico e perpetuando uma fé opressiva. Vamos contextualizar a influência dessa tradução sobre Paulo de Tarso, a partir da Septuaginta. É importante lembrar que Paulo de Tarso, autor de grande parte do Novo Testamento, ele era um cidadão romano de nascimento e falava grego. Ele pertencia ao que se chama hoje diáspora grega e utilizou a Septuaginta, a tradução grega do Novo Testamento, como base para suas cartas, porque ele estava falando com os gentios falavam grego. Dessa forma, Paulo acabou repetindo alguns erros de tradução presentes na Septuaginta até hoje, em seus próprios ensinamentos aos gentios. O que muitas vezes, isso é fácil de ser comprovado, diferiu da mensagem original do Messias judeus que você conhece como Jesus. E Jesus trabalhou e vivenciou dentro da tradição hebraica. Esse contexto histórico e cultural é fundamental para compreendermos a origem de certas doutrinas que perpetuam a submissão feminina e impedem a promoção do amor sem distinção. Vou dar alguns exemplos. A partir dessa tradução distorcida, várias doutrinas misóginas foram construídas. Por exemplo, em Efésios capítulo 5, de 22 a 24, encontramos a ideia de que as esposas devem se submeter aos maridos, como se fossem inferiores. Já em 1 Timóteo 2, de 11 a 12, há a proibição do ensino e da liderança feminina na igreja. E em
1 Timóteo, capítulo 2, de 13 a 14, nós vemos a culpabilização de Eva pela queda da humanidade. Todas essas doutrinas opressivas têm como base uma tradução equivocada da palavra kinedote e foram influenciadas pela visão de mundo helenística presente na Septuaginta e nos escritos de Paulo. Elas impedem a vivência de uma fé livre de opressão e discriminação. Pode parecer complicado, mas é muito simples. São erros de tradução de tradutores. Infelizmente, essas interpretações equivocadas da Bíblia ainda são usadas para justificar a desigualdade de gênero na sociedade brasileira, obviamente, atual. As mulheres enfrentam hierarquias injustas, salários menores, cargos inferiores e até mesmo um tratamento desumano e cruel, como no caso do PL 1904, levado por deputados pastores que certamente não têm esse entendimento claro da necessidade e de compromisso com a crítica textual e também, obviamente, sem conhecimento desses erros de tradução. Esses líderes religiosos e políticos, eles usam textos bíblicos com origem na Septuaginta, assim como Paulo, para perpetuar, querendo ou não, a opressão feminina, impedindo a transformação da sociedade através do conhecimento bíblico verdadeiro. Portanto, é fundamental estudarmos os textos originais e considerarmos o contexto histórico e cultural em que foram escritos para compreendermos a mensagem verdadeira da Bíblia, de Deus, de Jesus, não dos homens. Precisamos questionar doutrinas opressivas e buscar uma fé que promova a igualdade e o respeito mútuo entre homens e mulheres. A Bíblia, em sua essência, não compactua com a misoginia, mas sim com o amor e a valorização de todos os seres humanos, sem distinção nenhuma. Está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. É nosso dever combater a desigualdade de gênero em todas as esferas da sociedade, inclusive na interpretação bíblica, promovendo assim uma fé sem opressão e transformando a sociedade através do conhecimento bíblico. Se você concorda que precisamos combater a misoginia bíblica e a desigualdade de gênero na sociedade brasileira, compartilhe este vídeo e inicie discussões sobre o tema em sua comunidade religiosa e em seus círculos sociais. Eu vou deixar aqui nos comentários, então eu deixarei nos comentários alguns recursos adicionais, fontes bibliográficas, autores, inclusive um desses autores é o próprio editor, um dos editores do Novo Testamento em grego, não é traduzido em português não. E inicie discussões sobre essa questão, de tal maneira que vocês possam se aprofundar nos seus conhecimentos. Juntos podemos construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde a fé seja um instrumento de amor, sem distinção e não de opressão. Obrigado, pessoal. Beijo. Até mais. Vê aí a legenda aí nos comentários sobre a fonte bibliográfica.